Só que, gente, vamos ficar atento. No projeto estrutural, as pessoas acham que elas cometem um grande equívoco, que é achar que o cobrimento é só na parte de cima. E não é, o cobrimento é 360 na barra de ferro. Então, se você tem uma viga, o cobrimento de 2,5, por exemplo, está indicado, como a Sabrina falou no projeto, mas não está indicado o tipo do espaçador que você tem que usar. Você tem que ir lá no fornecedor e falar, eu preciso de um cobrimento de 2,5. E aí lá entre os produtos você precisa saber qual é a bitola que você vai usar e qual é o tipo do cobrimento que você precisa ter para aquela bitola Além naquele do elemento. espaçamento entre um espaçador, entre um e o outro no elemento. Isso não vem de projeto, você vai ter que colocar na obra, você vai ter que adaptar na obra. Então a gente costumava colocar a cada 50 centímetros, mais ou menos, a gente colocava 3. Depois a gente pode procurar uma foto Deve ter foto que de mostre um elemento melhor. a gente colocava. E aí, essa questão que o Felipe comentou do fabricante, geralmente o seu cliente ou a empresa que você estiver trabalhando vai pedir mais que um orçamento. E aí você vai se deparar com uma situação que as empresas utilizam nomenclaturas diferentes, especificações diferentes, que você precisa ter o conhecimento do material mesmo para você conseguir especificar e comprar de acordo com cada marca, cada fabricante do mercado. Então é uma questão de adaptação mesmo. É um material que é difícil de achar. A gente até comenta que talvez a procura não é tão grande, por isso que a gente não acha tanta empresa. Não é material que você vai no depósito e consegue comprar. Então, ficar atento e pedir esse material até com antecedência, visto que não temos tantas empresas no mercado, é um ponto bem importante também. A gente ouve muito colegas de trabalho, profissionais da área, falando como é difícil inserir essa informação no ambiente da obra, para o mestre de obra, para o cliente. E a gente sempre fala, acho que você tem que ter propriedade e conhecimento para falar a respeito de um assunto. Não adianta você chegar e falar, tem que usar espaçador. E nem Por ser quê? arrogante, né? Exatamente. É. Por que tem que usar espaçador? Você tem que estar com o assunto dominado, saber como você vai explicar para o seu mestre, saber como você vai passar isso para o cliente, porque o cliente vê uma questão de custo e o mestre vê uma questão de trabalho. Então, saber explicar, porque se você tem o conhecimento, você sabe explicar. Se você sabe explicar, você consegue garantir que você vai fazer o certo na sua obra. Não adianta ter aquela mente engessada de fazer só o que você sempre viu a vida inteira. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Mas por que, né? Por que Exatamente. faz assim? Você tem que entender. Então é muito importante ir atrás de conhecimento. Esses tipos de informações que a gente está falando, faculdade nenhuma vai te ensinar. Norma, muito menos, porque não existe norma de espaçador. A gente já pesquisou, É boa especificando prática, né? os tipos, a boa prática mesmo. Igual uma norma de desempenho que fala do concreto, que fala do aço, não existe. Então, se você não buscar informação, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. E aí as dores de cabeça na sua obra só vai aumentar. O espaçador, a gente fica na Zona Leste e a empresa mais De próxima... São Paulo. Zona Leste de São Paulo, E a empresa mais próxima que a gente acha é no interior de São Paulo, a quase 200 km daqui. Então, além de cotar o material, você precisa cotar frete, precisa verificar essa logística e a gente está falando da empresa mais próxima, porque as outras ficariam só fora do estado de São Paulo mesmo. E ainda tem a unidade, né? A quantidade A mínima que eles quantidade. vendem por saco e não é um número geral para todos os passadores. Cada tipo de espaçador é uma quantidade mínima por saco. Tem espaçador que vem 100, tem que vem 500 e tem que vem 1000. Então, assim, até isso você precisa ter o domínio do conhecimento para conseguir repassar para o seu cliente. Porque imagina, você precisa de 500 espaçador e o mínimo é 1000. Aí vai sobrar 500 espaçador. Como que você vai conseguir justificar isso para o cliente depois que você já fez a compra? Então, o ideal é você especificar tudo isso antes de fazer a compra. Se você tem um domínio desse orçamento, o domínio desse produto que você está indicando para o seu cliente, com certeza ele vai aceitar, com certeza ele vai permitir que você faça a compra, mas você precisa estar a par do que você está falando, né? Eu acho que uma coisa que pega muito é falar, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso, esses são os problemas. Se você não respeita o espaçamento, a vida útil da obra diminui. Sabe aquelas ferrugens que você encontra na laje, na viga, você vê a armação enferrujada ali.
o cliente já deve ter visto alguma imagem. Você dá um Google, você pesquisa na internet, você consegue achar essas imagens e você mostra para o cliente. Então, por muitas vezes a gente consegue explicar para o cliente a situação do problema que ele vai enfrentar se ele não fizer do método correto. E aí ele vai pensar duas vezes. Ah, não, calma lá. Então, se você está me dizendo que é dessa forma, que é a forma correta, agora eu entendo porque eu vejo em muitos locais esse tipo de problema acontecer com frequência. Gente, trinca. Tem diversas trincas que eu tenho aquele olhar clínico, que né, olhar de engenheiro, que é onde a gente vai, a gente bate o olho e fala, olha, tem uma trinca de movimentação assim, olha, acho que faltou isso naquela execução, naquela etapa, na hora que estavam fazendo aquela obra. Então a gente consegue ver a manifestação patológica que acontece depois que a obra está pronta e o que aquilo gera. É nesse momento, é no momento do projeto, no momento da execução de obra, que são os dois grandes fatores que influenciam na manifestação patológica. A gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que passar esse conhecimento adiante para o cliente e explicar para o cliente que sim, a gente entende da situação e sim, precisaria comprar um produto que está a 200 quilômetros de distância porque na região infelizmente não tem. E como explicar isso? Ah, se não tem na região é porque ninguém procura. É porque todo mundo faz diferente? Um espaçamento que era para ser 2,5 estão usando o quê? 2? 3? Há necessidade de fazer com 3? Se você usa um espaçamento de 3, a armação sobe, então o espaçamento de cima não fica igual ao de baixo. Então tem esses fatores para você prestar atenção. Tudo isso porque essa imagem só mostrou esse espaçador. E aí cai nessa questão do que a gente precisa analisar para conseguir fazer um elemento estrutural com eficiência.